Queria saudar a todos, aproveitar até a presença de Vossa Excelência nesta mesa, assumindo os trabalhos da Casa, para colocar que tivemos a honra de ter a presença aqui da prefeita Neide Sueli, do município lá de Pedro Avelino, lá do Rio Grande do Norte, de onde minha família, ela nasceu lá, a família Muniz, lá em Pedro Avelino, e eu tenho um orgulho muito grande disso, de dizer que o meu pai é potiguar, e com isso quero aqui homenagear a presidência que está sendo assumida aqui pelo nobre senador Garibaldi e também aos senadores lá do Rio Grande do Norte, em especial a todos esses senadores e a senadora também. Eu queria, presidente, colocar que eu trago um pouco do sentimento que ando colhendo aqui dentro e fora do Senado, porque a gente tem falado muito da importância da pauta legislativa para incrementar a retomada do crescimento da economia. Há 2 semanas, por exemplo, paralelo aos trabalhos aqui do Senado, eu participei do seminário Rede Indústria, como convidado da Confederação Nacional da Indústria em Brasília, ao qual agradeço o convite. Estive lá junto com senadores e também deputados federais, e a minha fala foi dirigida aos participantes do painel Cenário Político Econômico e a Agenda para o Legislativo em 2017. E tivemos como expositor o senhor Christopher Garman, da Eurasia Group. Pois bem, tem uma coisa que sempre me incomoda. Se não é feito a pergunta certa, é óbvio que não se obtém a resposta correta, precisa. E uma das coisas que a gente discute muito é qual será o maior problema do país. E é óbvio que essa pergunta deságua em algo que é muito importante, que é a questão do desemprego. Mas aí eu levei um questionamento, senadores. Senador Armando, será que a pergunta é qual o maior problema do país? E a resposta é o desemprego, ou o maior problema do Brasil é a falta de condições de gerar emprego? Muitas vezes eu fico imaginando, senador Garibaldi, que algumas pessoas pensam que o emprego é gerado naturalmente. É um processo, às vezes até como a chuva, que ela cai como um presente da divindade. Ou muitas vezes tem senadores, tem deputados, tem pessoas que acreditam que basta o diário oficial para poder criar empregos no país. Senador Garibaldi, emprego é criado por produção e produtividade. Emprego é criado fruto do trabalho incessante de quem tem coragem de abrir empresas. E é isso que nós precisamos começar a olhar. É fruto da produtividade e da produção do trabalhador brasileiro e da coragem do empresário em empreender nesse país. Emprego não é criado em diário oficial. Isso é muito importante, que a gente precisa ter isso como um mantra. O diário oficial acontece quando você tem pessoas pagando impostos, e quem paga impostos nesse país são empresas e trabalhadores. E nós, do Poder Legislativo, devemos estar afinados com essas diversas demandas dos setores produtivos, senador Armando, que possam resultar na melhoria do ambiente de negócios e, consequentemente, ampliar a atração de investimentos para o Brasil. Mas, naquela manhã, o expositor Christopher, da Eurasia Group, fez uma análise que eu trago aqui, algumas questões que eu acho que são muito importantes, porque ele foi muito feliz. Ele começou dizendo que a primeira coisa que tem movimentado o Brasil, e não só o Brasil,
é uma classe média que tem se tornado raivosa com a classe política e com as políticas públicas. Isso não é um fato isolado aqui no Brasil. Isso é um fato que está acontecendo na América Latina, é um fato que está acontecendo na Ásia. E volta a um ponto que chamou muito a atenção, que é o crescimento que a classe média tem auferido nesses países de desenvolvimento em quantidade, e com isso, gerando um eleitorado mais qualificado e com maior demanda de serviços públicos. E as demandas estão acontecendo no momento em que a necessidade de ajuste fiscal é uma realidade. E também ela traz, nessa questão que ele coloca como a classe média com raiva, a grande questão do enfrentamento da corrupção no poder público. O Grupo Eurásia apontou também algumas condições que fazem deste cenário um cenário preocupante para 2017 e também 2018. Os governos estaduais estão em grave crise fiscal. A economia está dando sinais de uma recuperação, mas ainda muito modesta, para a grande crise que estamos enfrentando. O ambiente global para mercados emergentes está cada dia mais arriscado por causa da insegurança jurídica de investimentos aqui no nosso país. Os processos como a Lava Jato tornam o ambiente ainda mais difícil de compreensão e, claro, que ela vai continuar não dando sinais de se acalmar nos próximos meses e anos. E aí cria-se uma questão nova. Quando entramos em 2017, nós nos aproximamos desse ambiente eleitoral de um pré-ciclo de eleições estaduais e eleição federal. E aí acontece uma questão importantíssima, que as pesquisas estão dando a impopularidade do governo Temer, que avança. Com essa impopularidade, nós vamos ter aqui em março um desaguar desses rios de diversas complicações que qualificam o cenário de 2017 como um mar turbulento, não será um mar calmo. E isso são colocados através de 3 pontos importantes que foi levantado pela Eurásia. A posição do STF, para ver se avança ou não essas questões de deliberações da Lava Jato, a questão do TSE, que tem que colocar o parecer preliminar sobre a chapa Dilma Temer, isso tudo cria uma dificuldade para que as empresas possam entender qual é este cenário de investimento, como será esse cenário político para processar novos investimentos. E aí tem uma questão que eu achei muito interessante, que existe um padrão, presidente Garibaldi, um padrão de picos de protestos aqui no Brasil. E nós estaremos passando, em março, pelo mês que tem a maior participação popular dos protestos nas ruas nos últimos 2 anos. Quero aqui destacar que, em 2015, 3 milhões de pessoas foram às ruas. Em março, senador Armando. Em abril, caiu para 1.600.000. Em 2015, em agosto, foram 2.200.000 pessoas. Em dezembro, algo em torno de 700.000 pessoas. Em 2016, aconteceu o mesmo fenômeno. O fenômeno que trouxe em março quase 3 milhões de pessoas. Em abril, caiu para 2 milhões.
em junho e julho, 320.230, subindo em setembro e dezembro na casa dos 450 mil. Ou seja, março é um divisor de águas na mobilização popular no nosso país. Março também é um mês-chave, porque, ao mesmo tempo que esse histórico está nas ruas, ele se encontra, faz uma confluência com os grandes temas que estaremos debatendo. E podemos destacar dos grandes temas a reforma previdenciária, que vai mexer com o Brasil todo. E podemos aqui já destacar que é impossível o governo Temer impor aquele projeto que ele deu entrada aqui no Congresso. Ou o Congresso se aproxima dos anseios da população sem perder de vista as gerações futuras, ou o governo entende que o projeto dele terá que ser maculado, ele não terá força para impor a este Congresso e à população brasileira aquilo que ele colocou no seu projeto, ou este encontro entre a população no final de março, mas essa agenda será, talvez, um ponto de inflexão ainda pior para o desempenho da imagem do governo Temer. Outras questões são importantes no debate que fizemos lá, senadores. Algumas questões que precisamos nos debruçar e que foram ressaltados pela Eurásia e o Christopher. A reforma do pré-sal, a questão do foco no desenvolvimento da infraestrutura através de PPI, a reforma na governança de empresas e fundos de pensão, reforma das agências reguladoras que nós votamos aqui, nova lei de recuperação das empresas, novo código de mineração, um olhar mais próximo sobre o licenciamento ambiental, não como obstáculo, mas que nós possamos fazer com que o licenciamento ambiental entenda a importância da geração de emprego e renda. E aí tive uma oportunidade de, estando no Canadá, visitar o projeto em que lá eles usam o remanejamento florestal para geração de emprego e renda, onde o meio ambiente se uniu à classe produtora do país e conseguiu entender que poderia usar a sua floresta como um marco de desempenho positivo da cadeia produtiva da celulose e da madeira. Então, esse cenário que nós vimos é um cenário que nos coloca em alerta. E por isso que a gente traz aqui algumas questões que eu acho fundamental. Eu acho que nós precisamos, e aí falo com os nossos colegas deputados federais, que lá naquela casa está tramitando dois grandes projetos que saíram daqui, foram votados e aprovados, que é o Marco das Agências Reguladoras, o PLS 52/2013, e o PLS 559, que altera a Lei de Licitações e Contratos. Essas duas matérias votamos aqui, está lá. Ela poderá ser um novo marco nesse ambiente de negócios no Brasil. Também temos que focar aqui na agenda do Congresso para que estejamos dando continuidade a um projeto que foi tão debatido pela sociedade, que é a questão da PEC 55, do teto dos gastos públicos. Chegou a hora do governo federal vir até nós discutir como será o novo orçamento perante esse novo olhar da qualificação dos gastos públicos. Não podemos ter votado isto e abrir mão de prerrogativas que foi aqui, nesta tribuna, colocado por diversos senadores, eu tive também a oportunidade de colocar, que nós estaríamos este ano
usando para debater melhor a qualidade dos gastos públicos, para que a gente possa fazer com que os nossos olhares e os sentimentos da população possam estar preservadas dentro do orçamento público. E foi isso que eu ressaltei na CNI. Mais importante, senador Armando, do que a gente tentar novos projetos de lei, é a CNI trazer para dentro da Confederação e as outros sindicatos também o debate para que o governo possa dizer o que vai ser feito com o orçamento de 2018. Porque já que nós temos o teto, nós vamos ter que tirar de algum local para preservar a qualidade dos serviços públicos em outro. É esse o espírito, esse que foi o espírito da PEC que voltamos aqui. Agora, é claro que a gente fica muito preocupado sobre esse ambiente de negócio quando a gente pega um jornal como o Jornal Valor, que tem valor intrínseco, porque traz matérias qualificadas, e coloca na primeira capa algo assim que nos deixa preocupado nesse ambiente que a gente quer, que é um ambiente de segurança jurídica para novos investimentos. Fisco cobra multa extra de quem aderiu à repatriação. E aqui dentro da matéria ele coloca: contribuintes que aderiram ao regimento especial de regularização cambial e tributária, o chamado Programa de Repatriação, têm sido surpreendidos com a cobrança pela Receita Federal de multa de mora de 20% dos ganhos declarados no exterior, apesar da Lei 13.254, de 2016, que institui o programa, impor somente pagamentos de 15% e 15% de multa. Ou seja, que segurança jurídica é essa? Uma lei que foi votada no ano passado. Nós estamos aqui já sofrendo os primeiros embates. Não posso dizer tecnicamente se eles estão certos ou se estão errados, mas o fato é, o que foi votado aqui está sob suspeição, certo? Por quê? Porque a Receita não está entendendo que o que foi votado aqui é o que deve ser cumprido pela Receita Federal. Isso cria uma insegurança jurídica impressionante. E por isso que eu fico muito preocupado com esse tipo de situações que se acumulam no país, criando, senador Garibaldi, uma burocracia excessiva, um custo extraordinário e fora de qualquer planejamento para se fazer cumprir a lei. E o que é pior, isso tem gerado, senador, um passivo que as empresas não conseguem mensurar. Não adianta a gente ficar pensando só na baixa dos juros, que é fundamental para retomar os investimentos, mas também não podemos esquecer que se nós deixarmos esses passivos continuarem rastejando nos orçamentos empresariais, através dos seus balanços, nós não vamos ter retomadas de investimento. Nós temos passivos trabalhistas, passivos ambientais, passivos tributários. Nós precisamos enfrentar esse passado. Não podemos só pensar no futuro. Não é possível retomar o crescimento sem olhar este passado. Este passado é uma âncora no pé do novo Brasil. Não seremos capazes de enfrentar esse novo momento se deixarmos os empresários, os geradores de emprego, os trabalhadores, só com essa sinalização: olha, o futuro será melhor. O futuro não será melhor, senadores, se o presente continuar pior. Não podemos não enfrentar essas questões e acreditamos que esta é a casa que pode reformar, que pode atrair essa mesa de negociação. Tem algo que me preocupa imensamente, senadores,
que é a questão da disputa tributária que foi feita e foi chamado de guerra fiscal por muitos anos, porque as empresas, as indústrias não iam para o Nordeste. Nós não conseguíamos atrair grandes indústrias no Nordeste e foi através da guerra fiscal que nós rompemos esse ciclo vicioso de que todas as grandes empresas tinham um destino final que era o Sudeste e o Sul. Só que esse passivo está se arrastando e isso, nosso senador Armando conhece, isso cria um cenário terrível. Como uma empresa pode pensar num projeto novo se ela não sabe nem quanto ela deve no passado? Então, acho, senadores, que nós precisamos avançar, fazer uma pauta, apesar de ser muitas vezes pequena, mas algumas coisas que sejam pontuais, que possam desenhar esse novo ambiente de negócio, porque isso é fundamental para que a gente possa resguardar algo que é muito caro à democracia, que é o interesse das pessoas pela importância da política no Estado de Direito. Eu fico muito preocupado quando a gente pensa em tirar a política e, no lugar da política, só existe algo que é muito ruim para a sociedade, que é a barbárie. A falta da política é, sem sombra de dúvida, o final de linha da construção de um país justo. E é por isso que quero aqui saudar a todos, já começamos produzindo, certo? Mas dizer que precisamos avançar para fazer as perguntas corretas, para podermos, assim, termos respostas precisas e construir ações produtivas. O nosso problema é o desemprego, mas para enfrentarmos o desemprego, o real problema é que precisamos, de novo, fazer com que os empreendedores possam gerar empregos. E é por isso, para que a gente não possa definitivamente aprofundar esta fúria da sociedade contra a política, contra os políticos ou contra as pessoas que querem se colocar à disposição dessa importante missão de estar aqui representando pessoas, ideias, ideais e partidos políticos, é que devemos trabalhar incessantemente, presidente, já finalizando, para que 2017 possa ser um ano de grandes vitórias. Muito obrigado. Meu caro senador. Agradeço. Fiquei esperando aqui um certo tempo, porque não poderia deixar de rapidamente me congratular com o senador Roberto Muniz pelo seu lúcido. Aliás, Vossa Excelência sempre se pronuncia de forma muito lúcida, falando, sobretudo, dessa agenda densa e desafiadora que temos para que o Brasil se reencontre finalmente com a sua verdadeira vocação, que é de um país que está, por assim dizer, condenado à grandeza e ao dinamismo e ao crescimento pela força, pela imensa energia empreendedora do seu povo. Mas o desafio, como bem sublinhou Vossa Excelência, é removermos obstáculos e equacionarmos passivos que se acumularam ao longo do tempo, em diversas áreas, e que, no fundo, ainda se constituem amarras à retomada do processo de crescimento econômico do Brasil, sobretudo num processo que se deseje sustentável ao longo do tempo. Então, o Brasil tem um duplo desafio: enfrentar uma agenda velha com esses passivos que acumulamos e, ao mesmo tempo, responder aos desafios de uma nova agenda que nos conduz à necessidade de desenvolver competência e nos prepararmos para encaminhar as questões do futuro. Então, eu me congratulo com Vossa Excelência e creio que esse seu discurso, no início desse ano legislativo, é auspicioso, porque indica que temos aqui companheiros que estão sintonizados com essas demandas da sociedade brasileira. Me congratulo. Incorporo a parte, senhor presidente, e digo que me sinto muito honrado com a parte do senador Armando e dizer que me coloco
como sempre, à sua disposição, porque acho que essa temática, ele tem, assim, o senador mantém a competência de liderar esse processo aqui dentro da Casa e tenho a convicção que outros senadores também possam acompanhar esse mesmo caminho desse enfrentamento desse passado, sem perder a esperança do nosso futuro. Muito obrigado, presidente.